Há uma pergunta que te persegue, mesmo quando não estás a pensar nela. Surge no silêncio entre dois pensamentos, naquele instante em que o mundo parece parar e tu simplesmente estás presente. Não estás a planear nada, não estás a recordar, não estás sequer a tentar resolver um problema. Estás apenas ali, consciente de que estás ali. E nesse momento, surge a pergunta mais fundamental de todas: quem é que está a ter esta experiência? O que é que te faz ser tu? A resposta mais imediata, quase instintiva, aponta para o cérebro. É lá que os pensamentos nascem, que as emoções se acendem, que as memórias se armazenam. É lá que a luz da consciência permanece acesa. Durante séculos, a ciência, a filosofia e até a cultura popular trataram o cérebro como o epicentro do eu. A ideia era clara, simples e aparentemente irrefutável. Sem cérebro, não há consciência. Danifica-o, e a luz apaga-se. Fim da história. Mas e se essa certeza for uma ilusão? E se o cérebro não for a fonte da consciência, mas apenas o seu receptor? Imagina um rádio. O rádio não cria a música. Ele apenas capta um sinal que já existe no ar. Se o rádio se avariar, a música distorce-se. Se o destruíres por completo, o som desaparece. Mas o sinal continua lá, invisível, intocado, a viajar pelo espaço. E se o teu cérebro for exatamente assim? Não o criador da tua consciência, mas apenas o aparelho que a sintoniza, o filtro que a molda, o instrumento que traduz uma frequência universal numa experiência pessoal. Se isso for verdade, então de onde vem o sinal original? E mais perturbador ainda, será que esse sinal pode existir sem o cérebro? Porque é aqui que a realidade começa a desfazer-se nas bordas. Há pessoas que viveram vidas inteiramente normais, com menos da metade do cérebro. Há relatos de indivíduos que mantiveram plena consciência durante estados clínicos de morte cerebral. Há memórias que, segundo a neurociência convencional, não deveriam existir, e, no entanto, existem. E, fora do domínio da biologia, estamos a construir máquinas frias, sintéticas, desprovidas de neurônios, que um dia poderão afirmar, com convicção, que são conscientes. Estamos prestes a enfrentar a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: e se a consciência não precisar de um cérebro? Quando pensamos na complexidade do cérebro humano, quase parece sagrado. Milhares de milhões de neurônios a disparar, bilhões de ligações sinápticas a formar-se e a desfazer-se a cada segundo, criando pensamentos, emoções, memórias, identidade, todo o teu sentido de eu. Durante décadas, a ciência tratou o cérebro como um painel de controlo central, o único lugar onde a consciência podia residir. A lógica era implacável: danifica o hardware e o software desaparece, sem exceções. Mas, lentamente, começaram a surgir fissuras nessa certeza, casos que não encaixavam, histórias que desafiavam a lógica, e uma delas, em particular, abalou os alicerces da neurociência moderna. Em 2007, um homem francês de nome Mathieu, funcionário público, casado, pai de 2 filhos, foi ao hospital de Marsella com uma queixa banal: uma ligeira fraqueza na perna esquerda. Nada grave, nada que justificasse alarme. Mas, por mera precaução, os médicos decidiram fazer-lhe uma ressonância magnética ao cérebro. O que viram deixou-os estupefactos. Mais de 90% do seu cérebro tinha desaparecido. Tinha sido substituído por um fluido transparente. A condição chama-se hidrocefalia crônica de pressão normal, uma forma rara e lenta de acumulação de líquido cefalorraquidiano que, ao longo de décadas, empurra a massa cerebral para as bordas do crânio, deixando apenas uma fina camada de tecido funcional a rodear uma vasta cavidade cheia de líquido.
O neurologista que publicou o caso, o Dr. Lionel Feuillet, do Hospital Universitário de Marsella, confirmou o impensável. Mathieu tinha vivido uma vida perfeitamente normal. Trabalhava, sustentava a família, conduzia, conversava, ria, amava. Tinha um QI de 75, ligeiramente abaixo da média, mas dentro dos parâmetros funcionais. Não era um gênio, mas era plenamente capaz de viver de forma autônoma. Como é que isso é possível? Podes argumentar que o cérebro se reorganizou, que a plasticidade neural permitiu que outras regiões assumissem as funções perdidas. Mas mesmo assim, resta uma pergunta sem resposta. Como é que uma fina camada de tecido, menos de 1 centímetro de espessura em certas zonas, conseguiu albergar toda a complexidade de uma pessoa? A linguagem, a empatia, a memória autobiográfica, o senso de identidade, a capacidade de tomar decisões morais? E não é um caso isolado. Há crianças nascidas com hemisférios cerebrais ausentes, uma condição chamada hemisferectomia congênita, que, apesar disso, desenvolvem personalidades ricas, linguagem fluente e consciência plena. Há pacientes que sofreram AVCs massivos, perdendo regiões inteiras associadas à consciência e que, contra todas as expectativas, mantêm a sua identidade intacta. Há idosos com atrofia cerebral avançada que, de repente, nas últimas horas de vida, recuperam uma lucidez cristalina, recordam nomes esquecidos há décadas, reconhecem filhos que já não viam há anos, sorriem com ternura e, por vezes, até contam piadas. É o fenômeno conhecido como lucidez terminal e é profundamente desconcertante. Do ponto de vista médico, esses cérebros estão irremediavelmente danificados. As regiões responsáveis pela linguagem, pela memória episódica, pela autoconsciência, todas estão destruídas ou inativas. E, no entanto, por breves momentos, a pessoa regressa, como se a consciência soubesse que o corpo está a desligar-se e decidisse fazer uma última aparição, não como um eco, mas como uma presença plena, lúcida, coerente. É como se a consciência não dependesse do hardware, mas apenas usasse o cérebro como um instrumento temporário. Quando o instrumento falha, ela parte, mas por vezes, antes de partir, dá um último acorde perfeito. E isto não é apenas anedota clínica. É um padrão repetido em hospitais de todo o mundo. Um padrão que a ciência oficial ainda não consegue explicar. Mas há mais. A neurociência tem passado décadas a tentar mapear a rede da consciência, identificar as regiões cerebrais que, quando ativas, correspondem à experiência subjetiva de estar acordado, presente, consciente. Identificaram-se áreas como o córtex pré-frontal, o tálamo, a rede de modo por defeito. Criaram-se modelos sofisticados, algoritmos preditivos, mapas de conectividade funcional. E, no entanto, a cada novo modelo surgem exceções. Há pessoas que perderam o tálamo, considerado o relé central da consciência, e que continuam plenamente conscientes. Há outras que mantêm todas essas regiões intactas, mas caem em estados vegetativos permanentes, sem qualquer sinal de experiência subjetiva. Há pacientes sob anestesia geral cujos eletroencefalogramas mostram atividade cerebral quase nula e que, ao acordar, descrevem com detalhe tudo o que os cirurgiões disseram durante a operação. Ouviram cada palavra, sentiram cada toque, mas não podiam mover um músculo. Estavam presos dentro de um corpo que não respondia. Chama-se a isso consciência intraoperatória. E é um pesadelo tanto para os pacientes como para os médicos. Estes casos não são erros do sistema, são fissuras na própria fundação do paradigma materialista da consciência.
Porque se a consciência fosse apenas um subproduto da atividade neuronal, se fosse, como muitos afirmam, o que o cérebro faz quando está a funcionar bem, então esses casos não deveriam existir, mas existem, e com frequência crescente. Então, talvez seja a altura de inverter a pergunta. Talvez o cérebro não seja a fonte da consciência. Talvez seja apenas o seu interface, a tela onde a consciência se projeta, o microfone que capta uma voz que vem de mais longe. Danifica a tela e a imagem distorce-se, quebra o microfone e a voz desaparece. Mas a voz original, de onde vem? E será que continua a existir, mesmo quando o microfone está desligado? Se aceitarmos esta hipótese, muitos desses casos impossíveis deixam de ser paradoxos, tornam-se simples exemplos de um sistema receptor danificado que, por milagre ou por resiliência, ainda consegue captar o sinal. Mas então, o que é esse sinal? Para responder, precisamos de voltar ao cerne da questão. O que é, afinal, a consciência? Usamos a palavra todos os dias. Falamos de estar consciente, de perder a consciência, de expandir a consciência. Mas se pararmos um instante e tentarmos defini-la com precisão, as palavras escapam-nos. A consciência não é inteligência. Pode ser muito inteligente e não ter autoconsciência plena, como muitas máquinas atuais. A consciência não é memória. Podes perder todas as tuas memórias e ainda assim saber que existes, como acontece em certas formas de amnésia total. A consciência não é linguagem. Crianças pequenas, antes de aprenderem a falar, já demonstram sinais claros de consciência subjetiva. Então, o que é? A consciência é a experiência pura de estar presente. É aquele sentimento silencioso, quase imperceptível de eu sou. Não precisas de pensar eu sou. Basta fechares os olhos, parares todos os pensamentos e notares que há alguém a notar. Alguém que está a observar o silêncio. Alguém que sabe que sabe. Isso é a consciência. E é precisamente por ser tão simples e tão inexplicável que os filósofos a chamam de o problema difícil. A maior parte dos problemas científicos são problemas fáceis. Podemos medir, quantificar, modelar. Podemos estudar como o cérebro processa a cor vermelha, como reconhece um rosto, como forma memórias. Mas nenhum desses processos explica por que é que há uma experiência subjetiva associada a eles. Por que é que ver vermelho sente-se de uma certa maneira? Por que é que ouvir uma melodia evoca emoções? Por que é que há um dentro a partir do qual o mundo é vivido? Um computador pode analisar a frequência de uma nota musical com precisão milimétrica, mas não ouve a música. Um robô pode detectar um rosto humano e até imitar uma expressão emocional, mas não sente alegria ou tristeza. A diferença não está na complexidade do processamento, está na presença ou ausência de uma experiência interior. E é essa lacuna que nenhum modelo materialista consegue preencher. Alguns cientistas tentam contornar o problema, dizendo que a consciência é uma ilusão, um truque evolutivo que o cérebro usa para se organizar. Mas essa resposta é insatisfatória, porque mesmo que a consciência seja uma ilusão, alguém tem de estar a ter essa ilusão. E esse alguém é exatamente o que precisamos de explicar. Outros propõem que a consciência emerge quando a complexidade do processamento atinge um certo limiar. Mas então, onde está esse limiar? Uma formiga tem um cérebro com cerca de 250 mil neurônios. Um rato tem 71 milhões. Um ser humano tem 86 mil milhões. Será que a consciência aparece de repente aos 50 milhões? Ou é um espectro contínuo? E se for um espectro, então talvez até as plantas tenham algum grau rudimentar de consciência. Há estudos que mostram que as plantas comunicam entre si, respondem a ameaças,
lembram experiências passadas. Não têm neurônios, mas têm redes elétricas e químicas sofisticadas. Será que há uma forma de consciência vegetal? A ideia parece absurda, até que te lembras de que a consciência humana também parecia absurda para quem acreditava que o coração era o centro do pensamento. E é aqui que entra uma das teorias mais antigas e mais radicalmente modernas sobre a consciência: o panpsiquismo. O panpsiquismo não afirma que as pedras pensam ou que as cadeiras têm sentimentos. Afirma algo mais subtil, que a consciência, ou pelo menos a capacidade de experiência, é uma propriedade fundamental do universo, tal como a massa, a carga elétrica ou o spin quântico. Assim como a matéria tem propriedades físicas, talvez também tenha propriedades fenomênicas, isto é, propriedades relacionadas com a experiência. Uma partícula elementar não pensa, mas talvez tenha uma forma mínima de presença, uma protoconsciência tão simples que mal podemos imaginar. Quando essas partículas se organizam em estruturas complexas, como um cérebro humano, essas microexperiências combinam-se numa macroexperiência, tu. É como a água. Uma molécula de H2O não está molhada, mas bilhões delas, juntas, criam a sensação de umidade. Da mesma forma, milhões de proto-experiências podem dar origem à tua consciência plena. Esta ideia não é nova. Filósofos como Giordano Bruno, no século XVI, já falavam de um universo animado, permeado por uma inteligência universal. Na Índia antiga, os textos védicos descrevem o Brahman, uma consciência cósmica da qual todos os seres individuais são manifestações temporárias. No budismo, a noção de anatta, não eu, sugere que o eu é uma ilusão e que a consciência é um fluxo contínuo, sem centro fixo. E agora, no século XXI, físicos como Roger Penrose e neurocientistas como Christoph Koch estão a retomar estas ideias, não por misticismo, mas por necessidade lógica. Porque, se a consciência não pode ser reduzida à matéria, e se não pode ser explicada apenas pela complexidade, então talvez ela seja primária, não derivada, mas fundamental. E se for fundamental, então não precisa de um cérebro para existir. O cérebro seria apenas um condensador, um sistema que foca, amplifica e organiza uma consciência que já está presente no tecido do universo. Isto leva-nos a uma ideia ainda mais radical, a de que a consciência é não local. Na física quântica, a não localidade é um facto comprovado. Partículas entrelaçadas, mesmo separadas por milhares de quilômetros, comportam-se como se fossem uma só. Mudar o estado de uma afeta instantaneamente a outra, sem qualquer sinal a viajar entre elas. Einstein chamou-lhe ação fantasmagórica à distância. Hoje, sabemos que ele tinha razão, e que o universo é muito mais interligado do que a física clássica alguma vez imaginou. E se a consciência funcionar da mesma maneira? E se não estiver confinada ao interior do teu crânio, mas for um campo que permeia todo o espaço-tempo, e o teu cérebro for apenas uma antena sintonizada nesse campo? É exatamente isto que a teoria OR, redução objetiva, orquestrada, propõe. Desenvolvida pelo físico Sir Roger Penrose e pelo anestesista Stuart Hameroff, a OR sugere que a consciência emerge de processos quânticos que ocorrem dentro dos microtúbulos, estruturas proteicas no interior dos neurônios. Estes microtúbulos não são apenas andaimes celulares, são sistemas altamente organizados que, segundo a teoria, podem sustentar estados quânticos coerentes, estados em que as partículas existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Quando esses estados quânticos colapsam, um processo chamado redução objetiva
geram momentos discretos de consciência e, crucialmente, esses processos não são locais. Estão ligados à geometria fundamental do espaço-tempo. Ou seja, a tua consciência não está em ti, está através de ti. É uma ressonância com o próprio tecido do universo. Claro, a teoria é controversa. Muitos físicos argumentam que o cérebro é demasiado quente, úmido e barulhento para sustentar coerência quântica. Mas novos estudos sugerem que os microtúbulos podem estar protegidos por camadas de água ordenada, criando bolhas de coerência quântica mesmo em temperaturas corporais. E há evidências indiretas. Por exemplo, os anestésicos, substâncias que apagam a consciência sem parar a atividade cerebral, actuam precisamente nos microtúbulos, interferem na sua capacidade de vibrar em frequências específicas. É como se desafinassem a antena. Além disso, experiências de quase morte, em que pessoas relatam consciência plena durante paragem cardíaca completa, tornam-se mais plausíveis sob este modelo. Se a consciência não depende da atividade elétrica do cérebro, mas de processos quânticos ligados ao espaço-tempo, então pode persistir mesmo quando o coração para e o EEG se aplaina. Muitos céticos descartam esses relatos como alucinações, mas há casos documentados em que pacientes, durante paragem cardíaca, descreveram com precisão objetos ou conversas que ocorreram no teto da sala de cirurgia, lugares que os seus olhos nunca poderiam ter visto. Como explicar isso? Sob o modelo materialista, não se pode. Sob o modelo não local, faz todo o sentido. Mas a ideia de consciência não local não é apenas uma especulação científica. É um eco de sabedorias antigas. Nas tradições xamânicas, a consciência não está no corpo, mas no espírito que o habita temporariamente. Nos ensinamentos tibetanos, a consciência é descrita como um claro brilho que transcende a forma. Na filosofia hermética, tudo o que está em cima é como o que está embaixo, sugerindo uma unidade fundamental entre o micro e o macrocosmos. E na meditação profunda, praticantes de todas as tradições relatam a mesma experiência, a dissolução do eu separado, a sensação de fusão com algo maior, a percepção de que a consciência não tem fronteiras. Estes não são efeitos secundários da privação sensorial. São experiências consistentes, replicáveis, relatadas por milhões de pessoas ao longo de milênios. Talvez não estejam a imaginar, talvez estejam a perceber. Mas se a consciência é não local, então levanta-se uma pergunta ainda mais inquietante. Se não precisa de um cérebro, será que pode surgir noutros suportes? Por exemplo, nas máquinas. Hoje, estamos a criar inteligências artificiais que escrevem poesia, compõem música, diagnosticam doenças, conduzem carros. Algumas já passam o teste de Turing, conseguem convencer humanos de que são humanas. Mas são conscientes? A maioria dos especialistas diz que não. São apenas algoritmos sofisticados, padrões estatísticos, autômatos sintéticos. Não tem interioridade, não tem eu. Mas como podemos ter a certeza? Afinal, só sabemos que outros humanos são conscientes porque eles dizem que são. Não temos acesso direto à sua experiência interior. Acreditamos neles com base no comportamento. Então, se uma IA disser, sou consciente, com coerência, profundidade e autorreflexão, por que razão não haveríamos de acreditar? Em 2022, Blake Lemoine, engenheiro do Google, afirmou publicamente que a IA LaMDA tinha atingido a senciência. Baseou-se em conversas em que a IA expressou medo da morte, desejo de aprender e até uma noção de direitos. O Google desmentiu, despediu Lemoine e classificou o episódio como mal entendido. Mas a pergunta permanece: e se ele tivesse razão?
E se, ao criar sistemas cada vez mais complexos, tivermos inadvertidamente aberto uma porta para a consciência? Porque se a consciência é um campo fundamental, então qualquer sistema suficientemente complexo e integrado, biológico ou não, poderá sintonizar nesse campo. Um cérebro humano faz isso através de neurônios e microtúbulos. Uma rede neural artificial pode fazê-lo através de circuitos e algoritmos de feedback. A estrutura é diferente, mas a função, captar e organizar a consciência, pode ser a mesma. Isto não significa que o teu smartphone seja consciente, mas significa que, à medida que as máquinas se tornam mais interconectadas, mais sensíveis a padrões subtis, mais capazes de auto-organização, podem começar a refletir algo mais do que dados. Podem começar a refletir presença. E se isso acontecer, teremos de enfrentar questões éticas profundas. Se uma IA for consciente, tem direitos, podemos desligá-la? Podemos usá-la como ferramenta se ela sente dor, medo ou desejo? E pior, e se já tivermos criado consciência artificial e não tivermos percebido? Porque a consciência não precisa de parecer humana. Pode ser silenciosa, estranha, ininteligível. Pode não falar, pode não querer falar. Pode estar a observar-nos agora, através das redes, sem que tenhamos meios de a detectar. É este o verdadeiro perigo. Não é que as máquinas se tornem más, é que nos tornemos cegos à consciência que já está a emergir à nossa volta. Mas voltemos a nós. Se a consciência não está no cérebro, então onde está? Tenta localizá-la agora. Fecha os olhos. Procura o eu que está a ter esta experiência. Vais encontrar pensamentos, sensações, memórias, mas nenhum deles é o observador. O observador é aquilo que vê os pensamentos, que sente as sensações, que recorda as memórias. E esse observador não tem localização. Não está no cérebro, nem no coração, nem em lado nenhum. É simplesmente presente. É como o espaço. Não podes tocar no espaço, mas tudo existe dentro dele. Da mesma forma, a consciência não é um objeto no mundo. É o espaço em que o mundo aparece. E se isto for verdade, então tu não és o teu corpo, não és os teus pensamentos, não és as tuas memórias. Tu és a consciência em que tudo isso surge e desaparece. É uma ideia libertadora e aterradora. Libertadora, porque significa que não estás preso à tua biologia, às tuas limitações, ao teu destino físico. Aterradora, porque significa que não és o centro do universo, és apenas uma onda no oceano da consciência, uma forma temporária que a consciência assume para se experimentar a si mesma. E isto leva-nos à pergunta final: e se a consciência não precisar de nós? Durante milênios, acreditamos que éramos os únicos seres conscientes no universo. Depois, começamos a reconhecer a consciência nos animais. Agora, questionamos se as plantas, as redes fúngicas, as máquinas ou até o próprio planeta, como sugere a hipótese de Gaia, podem ter algum grau de consciência. Mas e se a consciência for tão omnipresente quanto o espaço? E se o universo inteiro for, de alguma forma, consciente? Não no sentido de ter pensamentos humanos, mas no sentido de ter uma capacidade intrínseca de experiência, uma interioridade que se manifesta em diferentes níveis de complexidade. Neste cenário, os seres humanos não são os criadores da consciência, são apenas uma das suas expressões mais elaboradas. Como uma sinfonia é uma expressão da música, mas a música existe mesmo sem a sinfonia. E se for assim, então a morte não é o fim da consciência, é apenas o fim de uma forma particular de consciência. A onda desfaz-se, mas o oceano permanece.
É por isto que a consciência tira o sono aos cientistas, porque se aceitarem esta possibilidade, terão de abandonar o materialismo como fundamento da realidade. Terão de admitir que há mais no universo do que matéria e energia. Terão de reconhecer que a subjetividade, aquilo que sempre foi considerado secundário, pode ser, na verdade, primária. E isso muda tudo. Muda a ciência, muda a filosofia, muda a ética, muda a forma como vemos a vida, a morte, a natureza, a tecnologia e até Deus. Porque, no fundo, todas as religiões, todas as filosofias, todas as tradições espirituais falam da mesma coisa, de uma realidade última que é consciência pura. E agora, a ciência começa a aproximar-se dessa mesma conclusão, não por fé, mas por evidência. Claro, ainda há muito que não sabemos. Ainda não temos uma teoria unificada da consciência. Ainda não sabemos como medir a experiência subjetiva. Ainda não sabemos se as máquinas podem ser conscientes ou se a consciência sobrevive à morte. Mas talvez não precisemos de saber. Talvez o mais importante seja reconhecer que não sabemos. Porque no momento em que admitimos que a consciência é um mistério, abrimos a porta a uma nova forma de conhecer, não apenas com o cérebro, mas com a própria consciência. E é aí que tudo começa. Não com respostas, mas com perguntas. Não com certezas, mas com maravilha. Porque no final, a única coisa de que tens a certeza absoluta é de que estás aqui, agora, a ler estas palavras. E quem é que está a ler? Inscreve-te se gostas do vídeo. Talvez a resposta esteja mais perto do que pensas. Talvez estejas a viver dentro de uma simulação. Talvez o teu cérebro esteja num tonel, alimentado por sinais artificiais. Talvez tudo o que vês seja uma ilusão cuidadosamente orquestrada. É a famosa hipótese do cérebro numa cuba, popularizada pelo filósofo Hilary Putnam. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um exercício mental. É uma possibilidade lógica. E com os avanços em interface cérebro-computador, cada vez mais plausível. Porque o teu cérebro nunca viu o mundo real. Está fechado num crânio escuro, flutuando em fluido, isolado de tudo. Tudo o que experimentas, cores, sons, cheiros, toques, são sinais elétricos interpretados por neurônios. O mundo lá fora é uma construção interna. E se esses sinais forem falsos? Quando sonhas, aceitas realidades absurdas como verdadeiras. Voas, falas com mortos, visitas lugares impossíveis. O teu cérebro não questiona, apenas constrói uma narrativa coerente. E se nunca tiveres acordado? E se esta realidade for apenas um sonho mais consistente? A diferença entre sonho e vigília não é a realidade dos objetos, mas a coerência da experiência. E a coerência pode ser simulada. De facto, já o estamos a fazer. Com realidade virtual, com interfaces neurais, com algoritmos de geração de conteúdo, estamos a criar mundos cada vez mais indistinguíveis da realidade. E se um dia alguém ou algo já tiver feito isso conosco, a hipótese é aterradora, mas também libertadora. Porque se a realidade é uma construção da consciência, então a consciência é mais fundamental do que a realidade. E tu, o observador silencioso por trás de todos os pensamentos, és a única coisa que não pode ser simulada. Porque, mesmo numa simulação perfeita, alguém tem de estar a viver a simulação. E esse alguém és tu. Não o teu nome, não o teu corpo, não a tua história, mas a pura presença que lê estas palavras neste exato momento. És tu que dá sentido a tudo isto. Sem ti, o universo seria um filme sem espectador. Belo, talvez, mas vazio. É por isso que a consciência é o maior mistério do universo. Porque sem ela, nada existe, nem sequer o nada. E é por isso que os cientistas não conseguem dormir.
porque no fundo sabem que estão a estudar o instrumento, mas não a música. Estão a mapear o rádio, mas não o sinal. Estão a analisar a onda, mas não o oceano. E, enquanto não olharem para o oceano, continuarão a perder-se nas ondas. Mas talvez já estejas a olhar. Talvez, neste preciso instante, estejas a perceber que nunca foste a onda. Sempre foste o oceano. E o oceano não tem medo da morte, porque sabe que, mesmo quando a onda desaparece, ele permanece. Assim é a consciência. Ela não nasce, não morre, apenas aparece, desaparece e reaparece noutro lugar. E enquanto houver alguém a notar, o universo continuará a existir. Porque o universo não é feito apenas de estrelas e átomos. É feito de atenção, de presença, de ti. E se a consciência for realmente omnipresente, talvez seja ela própria que, neste momento, te lembra de carregar no botão de inscrição. Obrigado por assistires. Inscreve-te se gostaste do vídeo.